sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos o podcast Ex Nunc, que quer dizer daqui para frente, porque nós nunca vamos retroceder. Em nossa mesa temos os graduandos do curso de Direito da 8ª fase, a Ana Flávia Lemos, à minha frente, o Bruno Eduardo, à minha direita, a Bruna Florentino, à minha esquerda, e como nosso orientador, nós temos o professor Eliezer. Temos também como nosso convidado o contador Jason Tillman, que representa a Capitaliza Contabilidade. Isso, Capitaliza Contabilidade. Muito obrigada por sua presença, nós agradecemos desde já por o senhor ter aceitado o convite, né? Nós agradecemos, muito obrigada mesmo. Boa noite, Jason. Gostaríamos de agradecer novamente sua presença aqui, né? E a gente queria iniciar perguntando para o senhor, para que o senhor falasse um pouquinho da sua profissão. Certo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Prazer poder participar aqui desse podcast. Sobre a minha profissão, né? Eu sou contador já formado em 2005, né? E desde então eu já tenho um escritório de contabilidade. Então, sou bastante empreendedor, assim, né? Gosto muito dessa área de empreendedorismo. Não tenho só essa empresa, né? Mas acabei entrando nesse ramo contábil e estou desde então com a Capitaliza Contabilidade ali atuando, né, nessa área, abertura de empresas, enfim, né, todo o cuidado que a gente tem. A gente tem alguns nichos, né, específicos, então basicamente é nesse ramo aí que a gente está atuando há muito tempo. Jason, aproveitando, né, a pergunta da Ana, queria que você nos falasse um pouco como que funciona a abertura de uma empresa. Hoje, o que é necessário para iniciar um negócio? Qual que é o primeiro passo para um empresário, né, uma pessoa que está começando, para abrir uma empresa? Onde que essa pessoa ela deve ir, né, no caso de uma empresa limitada, com 2 sócios, por exemplo? Hoje, para abrir uma empresa, ele tem que realmente procurar o contador, né? Então, é o primeiro passo, procurar uma contabilidade, né? Contador é fundamental, né? Exatamente, até para poder planejar, né? Porque muitas vezes pode estar abrindo às vezes uma natureza jurídica errada ou uma questão tributária diferente que ele vai acabar pagando um pouco mais, né? Então, melhor seria procurar o contador e fazer uma coisa mais pensada, mais organizada daí. É o que eu aconselho. Qualquer pessoa hoje que queira empreender, né? Queira sair do formato CLT e abrir a sua empresa, procure o contador mesmo antes dele decidir realmente, né, que tá. Vai lá e vai planejar. Ver os custos, quanto que eu vou pagar de INSS, quanto que eu vou pagar de imposto sobre a nota, quanto que eu vou pagar de contabilidade, entendeu? O senhor diria assim para uma pessoa que quer abrir um hotel, digamos um resort, né? Hoje, na atual conjuntura do Brasil econômica, aqui não, vamos falar só de Joinville. O que o senhor acha que seria? Qual assim, conselho que o senhor daria? Olha, especificamente a área da hotelaria é uma área que eu nunca tive essa experiência, eu nunca tive cliente nessa área, né? Já tive a oportunidade, já fiz orçamentos, mas acabei nunca efetivando. Hoje, faz uns 2 anos mais ou menos, eu nichei o meu escritório, então eu não atendo mais todo tipo de cliente. Isso foi a melhor coisa que eu fiz, né? É uma das coisas que eu aconselho para todos os clientes que hoje vêm conversar comigo que abrir uma empresa. Eu falo para ele, não importa a atividade, não importa o segmento. Diz, nicha, fique especializado em tal área, seja o melhor naquilo que tu vai se dar bem, né? E no início, quando abri a contabilidade, o meu nicho era CNPJ. Abrindo CNPJ para nós, né? Então demorou um pouquinho para a gente aprender isso, né? Então, hoje eu sei que é melhor por conta de processos, né? Interno, conhecimento. Hoje, de repente, quem não conhece, acha assim, a contabilidade é tudo igual, de um hotel não. e de uma construtora. E é totalmente diferente. Totalmente diferente. É como direito, né? Exatamente. A pessoa acha que tu é advogado. Exatamente. Eu quero te falar um problema em minha família. E a pessoa, às vezes, é criminalista, não tem nada a ver. Então, a gente tem que entender que existem as especificações dentro de uma determinada profissão. Exatamente. Então, o contador, ele também tem essas especificações, ele tem essas divisões, esses braços, né? Não é assim como a gente pensa, o contador tem que saber tudo. Não é assim. Não Existem tem como assim. as especializações. E a pandemia, logicamente, ela fez todos sofrer, alguns mais, outros menos, né? Então, meu setor, por exemplo, contábil, a gente sofre indiretamente, porque se o meu cliente está mal,
eu acabo sofrendo Acabou diretamente. sofrendo junto, né? Em matéria de prestação de serviço, dobrou, porque na época de pandemia era uma loucura, né? Sério? Muitas dúvidas. Funcionário home office, uma Sim. cultura totalmente diferente, suspensão de trabalho, Uhum. né? Então, todo dia, principalmente o setor departamento pessoal, era um Deus nos acuda, né? E hoje, a informação, ela vem muito rápido, né? No Sim. digital. Então, hoje sai no jornal à noite, na TV, o cliente já está mandando mensagem, né? Às vezes parcelamento, alguma mudança. Você tá dormindo, quando acorda já tem um monte Sim, de hoje mensagem acho para que responder no dia meu Deus, seguinte. nem E com a vi a pandemia, eu lei acho ainda. que era muito mais, porque foi Muito aí que mais. o digital cresceu muito, né? Exatamente, E a né? quantidade de empresas também. Uhum. Porque a gente observou exatamente na pandemia quantas pessoas saíram dos seus empregos E quiseram abriram empreender. a sua empresa, até mesmo no digital, como o senhor falou, né? Sim. E aproveitando o gancho, né? Uhum. A gente pode até depois dar uma Sim, claro, sem problema. complementada. Uhum. Mas, por exemplo, a gente sabe que no primeiro ano de abertura de empresa é o ano mais delicado para qualquer pessoa que abre uma empresa, né? Então, qual a orientação e o conselho que o senhor daria para uma pessoa que está abrindo um negócio, em contrapartida também, aquela pessoa que já abriu a empresa, já passou 1 ano, 2 anos, e não vê futuro mais naquela empresa? Qual a recomendação o senhor daria, primeiramente, para aquele que está abrindo e para aquele que falou, não dá mais, vou fechar porque não tive capital de giro, não consegui fazer acontecer e deu morte súbita para a empresa? O que está abrindo a empresa, eu insisto no planejamento, sabe? Principalmente o financeiro. Uma outra empresa que eu tenho é justamente nesse ramo financeiro, né? Que é a Atualiza, que é um BPO financeiro. Então, eu faço a terceirização do financeiro e administrativo das empresas. Eu vou até o agendamento dos pagamentos. Eu não me envolvo com o dinheiro, então não tenho essa responsabilidade de estar com o dinheiro, né? Eu vou até o agendamento. Mas a gente faz um serviço muito bacana que a grande maioria tem necessidade. Por quê? Como eu falei anteriormente, tu tem uma expertise e tu quer simplesmente abrir a tua empresa, né? E tu não se planeja, tu não tem uma reserva de dinheiro e tal. Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer tudo sozinho. Tu vai, que eu falo para os clientes, tu vai bater o escanteio e vai correr lá cabecear, né? E alguma coisa vai ficar de fora. Não adianta. E geralmente essas questões, é o financeiro, é o planejamento, né? Ele está preocupado muitas vezes lá, sei lá, de repente é um pintor, está preocupado com a pintura, mas não sabe se pagou o imposto em dia, se pagou um boleto em dia, daí fica pagando juros. Hoje os juros, né, em multa de um imposto é muito alto, né? A gente tem multa de 0,33% ao dia. Em 60 dias isso atinge Meu 20%. Deus, altíssimo. Então, um imposto de R$1.000 tu vai pagar 1.200, né? Só mais a Selic e tal. Então, isso é dinheiro que vai indo pelo ralo, né? E vai faltar no caixa, né? Exatamente. Em outras questões que poderiam ser pagas, né? Outros tipos Exatamente. de pagamento. O que acontece? Aí ele não paga o imposto, porque faltou dinheiro, né? Ou não emite nota, porque não vai ter condições de pagar. E assim vai dando jeitinho, sabe? E ele vai cavando a própria cova. Então, falta o planejamento. Falta assim, ó, cara, tu precisa pelo menos esse X de dinheiro para tu se manter 6 meses. Porque tu vai ter que buscar cliente, né? O mercado assim, tu tem que investir muitas vezes na tua empresa, né? Ter qualidade, ter marketing, né? Pensar nos imprevistos, como a pandemia, que foi um imprevisto que ninguém esperava. Exatamente. Achava que Muitos era quebraram só, por conta disso. Era né? só uma gripe. Teve gente que falou que era só uma gripe. Quem que tem hoje uma reserva para se manter 6 meses ou 1 ano? Né? Tu pensa hoje, tu tem um faturamento de uma empresa de R$100 mil, tu tem 600 mil. Que empresa que tem hoje 600 mil reservado para viver 6 meses, se ela tiver que zerar ali ou baixar? Né? Não tem. Não tem, a grande maioria não tem. Então, para esse que vem abrir, eu ia insistir nessa questão do planejamento, né? Montar um planejamento financeiro. Foi por conta disso que eu abri essa outra empresa, justamente porque eu senti essa dor. Quantos e quantos clientes assim, ó, esquecem de pagar um boleto, esquecem de pagar uma guia de imposto, né? Às vezes é uma questão de agendamento, né? Exatamente. Até colocar na própria agenda do celular. Eu já tive cliente que Coisa agendou simples, né? e não compensou, né?
E como contabilidade, a gente não consegue ver isso todo mês, né? Eu vou ver daqui a 3 meses, sei lá, como tirar uma CND ou, né, fechar a contabilidade ali, a gente vai verificar. Só que se passar 2 meses, já vai ter 20% de multa, né? Então, pensa o prejuízo. Né? Então, eu já tive vários clientes, pô, mas tu não me avisou. Eu disse, pô, cara, mas tu agendou e não compensou, tu não olhou o teu extrato no outro dia. Cara, olha a dor que esse cliente está. Né? Então, foi onde eu parti para o lado financeiro. Né? E montei outra empresa nesse... Então, eu ia focar justamente nisso para esse cara que está abrindo. E o que já está com a empresa aberta, que se ele falar para mim que ele desistiu ou que ele não vê mais esperança, eu mandaria ele fechar na mesma hora a empresa. Né? Porque quando tu perde a esperança do teu negócio, não tem mais o que tu... Né? Então, assim, tu pode estar lá sem grana, na maior dificuldade, só que tu tem que acreditar no teu produto. Se tu não acreditar mais no teu produto, não faz sentido nenhum tu estar vendendo aquilo. Né? E me diga uma coisa, assim, muitas pessoas hoje fecham a empresa, mas fecham só no falar fechei. Quais são as implicações? Porque a gente sabe que, assim, para abrir, tu tem inúmeras coisas para pagar, lugares que você tem que ir. Por exemplo, se você vai abrir, você tem que ir Na junta. na junta comercial. comercial. Você tem que... São vários passos que você tem que fazer. Para fechar também, a mesma coisa. Quais são os passos para você abrir? Não sei se a gente já falou, porque teve um momento que eu precisei me ausentar. Sim, ele falou. Já, né? E quais são os passos para fechar a empresa, já que a gente está falando em fechamento? Bem legal que tu citou, porque acontece muito, sabe? Muito disso, assim, tipo, abre-se uma empresa, de repente a vida dele conduziu para um outro cenário, daqui a pouco foi registrado numa empresa e largou a empresa, né? E a gente fala que ela ficou inativa, né? Só que mesmo a empresa inativa, ela precisa de um cuidado. Né? Hoje, qualquer cliente meu que falar, já, eu quero deixar a minha empresa inativa, eu inclusive vou cobrar o honorário dele para ele ficar comigo, porque eu tenho que fazer declarações anuais, né? Então tem todo um cuidado e uma responsabilidade em cima. Lógico que é um valor bem reduzido, mas precisa. E a grande maioria não faz isso e larga, só que em algum momento vai vir à tona, né? E daí a declaração sem fazer, multa por declaração atrasada, né? Às vezes ficou um imposto lá, ele foi para dívida ativa, já aumentou mais ainda porque daí é judicial. Então aquilo é uma bola de neve, na verdade, ela vai aumentando, aumentando e em algum momento ele vai ter que resolver. Porque hoje, dívida, inclusive, ela passa da procuradoria, por exemplo, para o cartório, né? Então, em algum momento vai querer algo, vai começar a barrar, né? Então, é imprescindível que ele tenha esse conhecimento também. Se ele quer fechar a empresa e desistir, vai lá, conversa com o contador dele, ou mantém ela inativa, ou baixa a empresa, né? Aí baixar, logicamente, ele vai ter um custo até um pouquinho maior do que a abertura, mas pelo menos ele estanca qualquer tipo de problema para frente, né? E tem possibilidade de parcelamento? Tem Possibilidade? tem. Porque às vezes, né, fica Inclusive, um hoje montante tu pode de baixar... conta, a pessoa quer parcelar, às vezes não tem dinheiro para pagar à vista, acontece isso, né? Sim, inclusive hoje tu pode baixar a empresa mesmo com dívida, né? Que antigamente não conseguia, né? Daí o cara fica lá, não tem como pagar e tal, fica com a empresa fica ali. aquele montante, Hoje tem como uma baixar, bola a de dívida neve. vai pro CPF do sócio, né? Posteriormente ele também pode parcelar, então também ao longo de muitos anos vem refis, né, da vida aí facilitando parcelamentos, prazos, descontos, né? A gente viu bastante coisa agora na pandemia. Então tem como ele acertar, basta ele querer, logicamente, que vai ter que, né, pagar alguma coisa ali. Mas paga para abrir, paga para manter. É isso por que eu ia isso que eu perguntar. insisto no planejamento. Por isso que é bom Mas planejamento. assim, né? deixar inativa tem esses custos anuais. Tem um custo. Mas tem como pagar um pouco a mais e cancelar totalmente. Cancelar. Eu vou te dar um exemplo. Uma empresa inativa hoje, ela pagaria em torno de R$150, por exemplo, por mês para ficar inativa. Né? E para baixar uma empresa, R$1.200, R$1.500. Então a gente está falando de 10 meses. Né? Se ele simplesmente, eu falo assim, tu tem ideia de reativar a tua empresa em curto prazo? Ah, tem, então mantém. Ah, não tenho, talvez daqui a... Então fecha e depois abre de novo. Agora sim, você falou que tem essas duas modalidades, ou eu baixo ou eu deixo inativo. Que são coisas bem distintas da falência, né? Porque a gente sabe que tem alguns que
Algumas pessoas falam, não, eu prefiro declarar falência, porque aí não preciso pagar nada, mas tem as implicações para isso também, né? Sim. A falência é um processo judicial, né? Inclusive é uma área bem mais atuante de vocês, né? Então, hoje, muitos me procuram, já quero abrir bem nessa redação, né? Vou abrir falência, né? Não preciso pagar. Só não é assim, tu vai ter que contratar um advogado, tu vai ter que, né, entrar com recurso judicial, o juiz vai avaliar se realmente tu não tem condições, ele vai avaliar o que tu tem para priorizar os credores, né? Então não é a simples pedir falência, né? Abrir concordado. A pessoa não vai poder abrir uma Exatamente, outra tem longo consequências, período, né? Então é um assunto bem que me procuram também para isso. Aproveitando, né, que a gente falou, né, você falou ali um pouco de dívida, o período pandêmico. Hoje eu trabalho num escritório de cobrança, então eu trabalho com pessoa jurídica e pessoa física, né? A gente vê que ali que muitas empresas estão inaptas, né? Um número assim de empresas que hoje baixaram por questão também de ter bastante dívidas, né? E esse período pandêmico a gente viu que afetou muitas empresas. Tanto que acredito que aquelas que começaram ali um pouco antes da pandemia provavelmente não sobreviveram a esse período pandêmico, né? Deu para ter uma visão, uma noção, né, de quantas empresas, assim, foi um número expressivo que afetou essa pandemia para fechar, né, a empresa? Empresas inaptas, na verdade, é porque eles realmente largaram a empresa, né? Então, largaram no sentido principalmente contábil, né? Então, empresas inaptas que não fizeram declarações, então ela fica lá nesse formato, né? E com relação à baixa de empresa em pandemia, nível Brasil, eu não sei te dizer o número, mas particularmente no meu cenário, por exemplo, até que foi pouco por conta dos meus nichos, né? Então, como eu te falei, o meu nicho principal é construção um nicho civil. Específico. E construção civil, ela está em alta, Sim. né? Está bombando. Então, mesmo com a pandemia ali e tal, ela continuou na ascensão, né? Mas, por exemplo, eu tive clientes de eventos, né? Foram os mais prejudicados. Fechou, realmente. O né? segmento então, musical foi muito prejudicado. Então seria melhor a gente trocar a faculdade para engenharia civil, né? Tá um pouco melhor. Não, eu já vim de lá. Tu já veio de lá? Porque ele já falou algumas vezes assim que é o melhor civil, cenário. Porque mercado não é que é o melhor, mas hoje o sonho da casa um própria. Nicho Quem não quer ter uma nicho casa que própria? ele vem a tempo, um setor bom, né? Então ele vem em alta, né? E é um nicho que eu particularmente gosto, né? Hoje, se tu for falar com contadores, poucos vão atuar na área da construção civil, porque é bem diferente o processo. Então a gente veio se especializando nisso para justamente poder atender esse construtor. Acho que mais as contabilidades que são direcionadas a comércios, né? Acho que elas conseguem ter uma visão mais significativa. Mas está chegando o nosso tempo. Essa foi muito fácil. Foi boa, porque Verdade, fluiu. muito boa. Foi muito boa mesmo, até porque quando a gente tem alguém que sabe do que está falando, né, tem o domínio do que está falando. Saiu até Dá pergunta pra- extra que nem estava na pauta. Realmente é um excelente profissional. Obrigado. Então, assim, primeiramente, mais uma vez agradecer, a Adriane já falou, ela também já falou, todos já falaram, mas mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, de trazer um pouquinho do seu conhecimento, porque eu sei que futuramente, talvez nós também iremos vir abrir uma empresa. E vão precisar da sua consultoria. Já deixa o telefone. Eu tenho certeza porque- que eu vou precisar. Porque quando chega nas contas, a gente dá uma bugada. Então, eu deixo uma mensagem para os nossos ouvintes e aproveite também, deixe lá o seu chaveco de empresa. As suas especialidades. WhatsApp, Merchan. O seu merchan, endereço endereço, também. mas muito obrigado e pode ir lá. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, muito bacana o bate-papo, né? Então, é legal a gente trocar essas informações, né? Trocar conhecimento, então a gente só cresce com isso, né? A minha mensagem justamente é essa, então quem quer realmente abrir um negócio, empreender, busque se planejar, né? Busque ajuda financeira, advocacia, contabilidade, né?
vai se planejar. Inclusive no planejamento, né, na questão da área de advocacia, né, contratos, muitos não buscam isso e acabam, né, também tomando às vezes uma rela na frente. Então busca o planejamento. Eu gosto muito dessa questão de empreendedorismo, dessa questão digital, né? Eu acho que a comunicação, a gente tem que usar o digital justamente para propagar essa comunicação. É o futuro. Resumindo, Então, ainda teremos outros podcasts. Exatamente. Mas é isso, galerinha. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, o nosso convidado ilustre aqui. E esse foi o nosso podcast Ex Nunc, com a galera do Direito da Católica. Do oitavo período. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Forte abraço a Boa todos. noite. Tchau, pessoal.